No meio de tanta coisa acontecendo no mundo, tem uma história que chama a atenção de todo mundo. Quem é o anticristo? Esse assunto não é só coisa de filme ou de gente que adora um mistério. É sério e está na Bíblia. O anticristo é tipo o oposto de tudo que é bom, de tudo que é de Deus. A busca para descobrir quem ele é, na verdade mostra como a gente está querendo entender e dar sentido para um monte de coisa louca que acontece ao nosso redor. Tem guerra, tem desastre natural, tem doença. Parece que o mundo está de cabeça para baixo, né? E aí, esse tal de anticristo vira o centro das atenções, porque ele é meio que o símbolo de tudo que a gente teme e, ao mesmo tempo, um sinal de que a história está seguindo um rumo já escrito há muito tempo. Vivemos no início das dores, testemunhando guerras, rumores de guerras, nações contra nações, reinos contra reinos, fomes, pestes e terremotos em diversos lugares. Esses acontecimentos alimentam a curiosidade tanto de crentes quanto de descrentes sobre os tempos do fim. Recentemente, ouvi um apresentador de notícias que não acredita na fé, comentando sobre a precisão terrível de Mateus 24 e sua representação do mundo atual. Até os céticos reconhecem a veracidade das Escrituras. A escatologia bíblica se tornou tema de filmes e produções de Hollywood, despertando um interesse geral sobre o Apocalipse. Parece que um sentimento peculiar toma conta das pessoas, sugerindo que vivemos os últimos dias. Olha, é impressionante como até quem duvida acaba dando o braço a torcer diante das palavras da Bíblia, né? Mateus 24 fala de guerras, rumores de guerras, nações contra nações, e uma série de eventos que, se a gente parar para pensar, parece que estamos vendo o noticiário da noite. É aquele ditado, está tudo ali, preto no branco. E não é só o pessoal lá de Hollywood que está de olho nisso, não. Você vê gente de todo canto, crente ou não, querendo entender melhor essas profecias. Tem muita gente por aí achando que o fim está mais próximo do que nunca. E essa ideia não sai da cabeça do povo. O curioso é que, mesmo com tantas divergências e opiniões diferentes, a Bíblia segue sendo esse ponto de encontro, onde todos param para refletir. Será que estamos mesmo vivendo os últimos tempos? Essa pergunta ecoa em muitas conversas. E olha, a quantidade de coisa que está acontecendo no mundo hoje, quem é que pode dizer que não? A gente vê nos jornais e na internet sobre terremotos, fomes em várias partes do mundo e até mesmo doenças se espalhando de um jeito que ninguém imaginava. Mateus 24 menciona essas coisas como sinais. E vou te contar, tem hora que dá até um frio na espinha. Mas não é para sair por aí se desesperando, não. A Bíblia também fala muito sobre esperança, fé e a importância de estarmos preparados, sem medo do que está por vir. É como se fosse um guia, sabe? Para a gente não perder a cabeça com as notícias do dia a dia e manter o foco no que realmente importa. E para quem tem fé, é um momento de reflexão e de se apegar ainda mais às suas crenças. Afinal, se a gente acredita que há um plano maior por trás de tudo, fica mais fácil enfrentar os desafios e incertezas do presente. E mesmo para os que não creem, é uma chance de olhar ao redor e pensar sobre o rumo que a humanidade está tomando. Um dos principais personagens das profecias bíblicas é a besta, conhecida como o Anticristo. Esta entidade, um homem diferente de todos que já viveram, tem gerado ampla especulação sobre sua identidade. Ao longo da história, figuras influentes surgiram e foram associadas ao Anticristo, mas essas teorias foram posteriormente desmentidas. É um lembrete para sermos cautelosos ao sugerir que alguém pode ser o Anticristo. Pois é, esse negócio do Anticristo sempre mexeu com a imaginação da galera. A Bíblia, em especial no livro do Apocalipse, dá uns detalhes que deixam todo mundo com a pulga atrás da orelha. Fala de um sujeito que vai ter um poder danado, capaz de enganar um montão de gente, fazendo até milagre para parecer bonzinho. Mas no fundo, é uma peça rara de maldade. Aí, você vê ao longo dos anos todo tipo de figura sendo apontada como o tal do Anticristo. Teve imperador, rei, até presidente. O pessoal se empolga, começa a fazer conta com nome, data de nascimento, tudo para tentar encaixar no 666, que dizem ser o número da besta. Mas depois, com o tempo,
vê que não era bem aquilo e a vida segue. A verdade é que a Bíblia fala para a gente ficar ligado, mas sem ficar apontando o dedo para todo mundo que aparece fazendo uma gracinha ou duas. O importante mesmo é estar com o coração no lugar certo, vivendo de um jeito que agrada a Deus, e não se deixar levar por qualquer vento de doutrina que aparece. Tomemos, por exemplo, o imperador Nero, famoso pela perseguição aos cristãos. Seu nome, traduzido para o hebraico, soma 666, o número da besta. Adolf Hitler também foi rotulado como o anticristo por razões óbvias. O livro, O Anticristo e uma Xícara de Chá, sugere que a monarquia britânica, especificamente o príncipe Charles de Gales, cumpre as profecias bíblicas sobre o anticristo. Na história americana, a ideia de que cada presidente desde George Washington poderia ser o anticristo perdura, devido à influência e poder significativos do cargo. Presidentes notáveis como Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan, Bill Clinton e Barack Obama foram apontados como possíveis anticristos. Essas suspeitas se baseiam em uma variedade de fatores, desde políticas e carisma até influência internacional. Ronald Reagan, por exemplo, chamou atenção por ter 6 letras em cada um dos seus 3 nomes, ligando-o ao número 666, o número da besta. Barack Obama, por sua popularidade global e políticas, também gerou especulações sobre seu papel na profecia do fim dos tempos. Essa tendência de especulação reflete uma busca humana por padrões e sinais, especialmente em tempos de mudança significativa. Essa curiosidade toda em torno de figuras históricas e contemporâneas nos mostra como a humanidade tem um fascínio por desvendar mistérios, principalmente aqueles que tocam no tema tão complexo e intrigante que é o fim dos tempos. A Bíblia, cheia de simbolismos e profecias, oferece um terreno fértil para interpretações e teorias. Mas olha, é preciso ter um pé atrás com essas especulações todas. A própria Bíblia nos adverte a respeito do perigo de fazer afirmações precipitadas ou de nos deixarmos levar por teorias sem fundamento. Em Mateus 24, versículo 24, por exemplo, é dito que surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até os escolhidos. Isso é um lembrete bem claro de que devemos estar alertas e discernir bem as informações que chegam até nós. Além dos líderes políticos, bilionários modernos com influência substancial em negócios, cultura e política global, também são frequentemente rotulados como o anticristo. Acreditam que alguém com riqueza e influência imensas poderia cumprir as profecias descritas sobre os últimos dias. Bill Gates, Elon Musk e Mark Zuckerberg se tornaram pontos focais de tais especulações. Suas iniciativas, apesar de visarem resolver desafios globais, são vistas por alguns como cumprindo o papel do anticristo, liderando a humanidade para longe da verdade divina. A história mostra que muitas figuras influentes foram marcadas como o anticristo durante sua ascensão, apenas para essas teorias serem refutadas mais tarde. Isso nos lembra das complexidades em interpretar eventos contemporâneos através das lentes da profecia bíblica. O desejo humano de entender o mundo, especialmente em tempos de incerteza, faz com que algumas pessoas vejam indivíduos influentes sob a perspectiva do anticristo. No entanto, essa prática levou a uma infinidade de reivindicações especulativas e infundadas, destacando o perigo de aplicar profecias bíblicas a indivíduos modernos sem um entendimento claro dos critérios envolvidos. À medida que consideramos o futuro e a eventual chegada do anticristo, é crucial abordar o assunto com discernimento e cautela. O anticristo, segundo a profecia bíblica, exibirá características específicas e realizará certas ações que o distinguirão de outras figuras influentes. Primeiramente, ele reivindicará ser Deus e será adorado, e falará blasfêmias contra Deus. Esta característica do anticristo não deveria nos surpreender. Seu objetivo final é ser visto e adorado como Deus. Quando ele chegar, será recebido com adoração, realizando atos
e oferecendo soluções inimagináveis, trazendo paz onde muitos falharam. Mateus 24, versículo 4, alerta sobre o surgimento de falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, a ponto de, se possível, enganarem até os escolhidos. 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 a 4, adverte que ninguém nos engane, pois o dia do Senhor não virá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se eleva acima de tudo o que se chama Deus, ou objeto de adoração, de modo que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então fica a dica: se aparecer alguém se achando o tal, fazendo coisas de outro mundo e se dizendo Deus, é hora de ligar o alerta. A verdade é que não dá para cair na conversa do primeiro que aparece fazendo mágica e prometendo o céu na terra. É aquela história: se a promessa é demais, abre o olho. A gente precisa ter a cabeça no lugar e o coração firme, sabendo bem o que acredita. A Bíblia já nos contou como vai ser, para ninguém ser pego de surpresa. E essa situação toda é um belo de um lembrete para a gente dar uma olhada para dentro e ver se está tudo em ordem com a nossa fé. Não é só questão de falar que acredita, tem que viver isso todo dia. Então, bora se aprofundar mais na palavra de Deus, conversar mais com Ele e pedir aquela ajuda para não cair em armadilha, e que a nossa vida mostre de verdade quem é Deus para a gente, no nosso jeito de tratar os outros, na nossa esperança e no amor que a gente espalha por aí. Em segundo lugar, o número 666, comumente referido como o número da besta, simboliza o mal e a malevolência na escatologia cristã. Sua menção evoca imagens de forças obscuras, servindo como um lembrete da influência do anticristo no mundo. A associação desse número com o anticristo é explicitamente apresentada no livro de Apocalipse, onde é descrito como o número da besta, uma referência direta à presença e às obras malignas do anticristo. Quando observarmos alguém promovendo a adoção global de uma marca na testa ou na mão direita, entenderemos que esse indivíduo é o anticristo ou um agente dentro de seu sistema. Quando a gente se depara com a ideia de uma marca, seja na testa ou na mão direita, imposta globalmente, é crucial entender isso como um sinal claro. Talvez esteja diante de nós a ação do anticristo ou de alguém a serviço de seus planos obscuros. Este é um daqueles momentos em que as Escrituras querem nos chacoalhar, pedindo atenção redobrada e um coração sábio para enxergar além das aparências. Neste mundo em que vivemos, onde tudo muda tão rápido e a tecnologia avança a passos largos, manter a fé firme e o espírito vigilante se torna um desafio ainda maior. A Bíblia, com suas histórias e profecias, não é só um livro de tempos antigos, é um guia que continua relevante, oferecendo luz para os caminhos que percorremos hoje. É fundamental, então, que nos mantenhamos alertas, mas sem cair no medo. Precisamos de discernimento para reconhecer os sinais dos tempos, sim, mas também de coragem e esperança para viver de acordo com nossas crenças, mesmo quando o mundo ao redor parece caminhar em outra direção. Em terceiro lugar, o anticristo está associado ao terceiro templo. A história está em um caminho definido. Houve um começo e haverá um fim. A Bíblia nos assegura que estamos seguindo uma linha do tempo de eventos proféticos programados. Dentro dessa linha do tempo, a escatologia cristã repetidamente menciona a aparição de um templo. Daniel 9, versículo 27, e Mateus 24, versículos 15 a 16, assim como 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, entrelaçam para criar uma tapeçaria profética, destacando a importância do templo como central para a escatologia dos últimos dias. A presença ou ausência do templo moldou e continuará a moldar eventos críticos na linha do tempo bíblica. Em terceiro lugar, o anticristo está associado ao terceiro templo. Isso nos conta uma história que tem um rumo bem traçado. Começou lá atrás e vai chegar a um final. A Bíblia deixa claro para a gente que estamos caminhando numa sequência de eventos que foram previstos há muito tempo. Dentro dessa sequência, uma coisa que aparece várias vezes é a tal da construção de um templo.
Daniel 9, versículo 27, Mateus 24, versículos 15 a 16, e 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, todos juntos, tecem uma narrativa que mostra o quanto esse templo é importante para entender os eventos dos últimos dias. A história do templo, seja ele construído ou não, tem um peso enorme no desenrolar dos eventos previstos pela Bíblia. Vamos lá então entender uma coisa. Essa história do terceiro templo não é só mais um detalhe, é uma peça-chave. A profecia fala que quando esse templo aparecer, pode ter certeza que o anticristo não está longe. Parece coisa de filme, mas é sério. E isso não é para causar medo, não. É mais um daqueles sinais que a Bíblia dá para a gente ficar esperto, para não ser pego de surpresa. Agora, pensar em construir um templo hoje em dia, especialmente no lugar que ele supostamente deve ser construído, parece uma ideia meio fora da realidade, né? Mas olha, se a Bíblia está dizendo, é porque tem seu motivo. E esse negócio todo serve para mostrar como as coisas que foram escritas há milhares de anos ainda batem com o que a gente vive hoje. Então, o que a gente faz com essa informação? Primeiro, não é hora de sair por aí em pânico. A sabedoria verdadeira, aquela que vem de cima, ensina a gente a ficar calmo e firme. O que a gente precisa é estar com o coração e a mente abertos para entender os sinais dos tempos, mas sem deixar o medo tomar conta. A construção de um templo no atual cenário político parece quase inconcebível, dada a localização proposta para o terceiro templo. Contudo, as Escrituras sugerem que, durante a tribulação, não apenas a construção do templo se tornará viável, mas também será protegida e até incentivada pelo anticristo. Este panorama complexo nos leva a refletir sobre o poder da profecia e a iminente revelação de eventos que mudarão o mundo como o conhecemos. Portanto, enquanto navegamos por estes tempos incertos, com olhares atentos e corações preparados, devemos buscar discernimento e cautela. A identidade do anticristo e os eventos proféticos associados são temas carregados de implicações profundas para a fé e o entendimento do destino humano. À medida que o futuro se desdobra, permanecemos vigilantes, guiados pela sabedoria das Escrituras e pela luz da fé, para enfrentar os desafios que estão por vir com coragem e esperança. Assim, encaramos o horizonte dos tempos com uma mistura de expectativa e precaução. A sabedoria bíblica nos orienta a permanecer alertas, discernindo os sinais dos tempos sem cair na armadilha de falsas identificações precipitadas. Esta jornada rumo ao desconhecido exige mais do que mera observação. Exige uma compreensão profunda das profecias e dos princípios que regem nossa fé. A figura do anticristo, envolta em mistérios proféticos, nos lembra da constante batalha entre luz e trevas, bem e mal, verdade e engano. Sua eventual aparição não será apenas um teste para a humanidade, mas também um prelúdio para o triunfo final da justiça divina. O desfecho dessa história está escrito nas estrelas, predito nas Escrituras, e aguarda sua hora no palco da história humana. Como crentes, somos chamados a vigiar e orar, mantendo nossos corações ancorados na esperança que transcende as tribulações deste mundo. Nossa fé não se baseia em temores infundados ou especulações sobre o futuro, mas na confiança inabalável de que, no final, a verdade divina prevalecerá. O desafio é viver de forma a refletir essa esperança, sendo luz em meio às sombras, orientando outros através do amor e da verdade. O debate sobre o anticristo e os sinais dos tempos é um lembrete de nossa própria mortalidade e da impermanência de tudo que consideramos certo. Porém, mais do que isso, é um chamado para olharmos além do horizonte visível, para a promessa de uma nova criação, onde a justiça, a paz e o amor reinem supremos. Nesse mundo vindouro, não haverá mais lugar para o mal ou para aqueles que o personificam. Até lá, nossa missão é clara: permanecer firmes na fé, diligentemente buscando a sabedoria e ativamente participando na construção de um mundo que espelhe, mesmo que imperfeitamente, a glória do reino que aguardamos. O conhecimento das profecias não é um fim em si mesmo, mas uma bússola que orienta nosso caminho,
nos inspirando a viver cada dia com propósito e esperança. A busca pela identidade do Anticristo, portanto, não deve nos levar ao medo ou à obsessão, mas ao aprofundamento de nossa compreensão e à fortificação de nossa fé. Pois, no final das contas, é a nossa relação com o divino, nosso compromisso com a verdade e nossa dedicação ao bem que definirão nossa jornada através destes tempos tumultuados. Diante do misterioso e do incerto, nosso coração encontra refúgio na promessa de que, apesar das sombras que possam cair, uma luz maior prevalece, guiando-nos para um amanhã onde a paz finalmente reinará. Até esse dia chegar, caminhamos com fé, olhando para o céu, não com temor, mas com a antecipação alegre do cumprimento das promessas divinas. É esse caminhar com fé que faz toda a diferença. A gente não precisa ter todas as respostas, nem entender cada detalhe do que está por vir. O que realmente importa é como a gente vive o hoje, como a gente se relaciona com os outros, como a gente espalha amor, esperança e bondade por onde passa. Em momentos de incerteza, é fácil se perder no medo do que o futuro reserva, mas é justamente aí que a nossa fé é mais testada e mais necessária. A fé não é só acreditar em algo maior, é também agir de acordo com essa crença. É fazer o bem sem olhar a quem, é ser uma luz na escuridão. Lembra que no meio de qualquer tempestade, tem sempre uma bússola que nos guia, a palavra de Deus. Ela é o nosso mapa, cheio de histórias de gente que, mesmo diante do impossível, escolheu acreditar, escolheu esperar, escolheu amar. Essas histórias não são só relatos do passado, elas são inspiração para a gente hoje. Então, enquanto a gente espera por esse amanhã de paz, que a nossa vida seja um testemunho de fé, amor e esperança. Que a gente possa olhar para trás e ver que, mesmo quando o caminho era incerto, a gente escolheu confiar, a gente escolheu fazer o bem, a gente escolheu amar. E que essa escolha faça toda a diferença, não só para a gente, mas para todo mundo ao nosso redor. No fim, é isso que fica, é isso que importa. E quando finalmente chegarmos àquele amanhã onde a paz reina, vamos poder dizer que sim, a caminhada valeu a pena, que cada passo, cada gesto de bondade, cada ato de fé foi um tijolo na construção desse futuro. Porque verdade seja dita, a construção desse amanhã começa hoje, com a gente, no nosso coração, nas nossas ações, na nossa fé. E assim, passo a passo, a gente segue, confiante de que no final, a luz sempre vence a escuridão. Neste caminhar, somos acompanhados por uma comunidade de fé que transcende fronteiras e gerações, unida pela esperança compartilhada de um futuro prometido. Nessa comunhão, encontramos força e consolo, recordando-nos de que não enfrentamos os desafios do presente sozinhos. Ao contrário, somos parte de um corpo maior, cada um contribuindo com sua luz única para iluminar a escuridão do mundo. A jornada em direção ao entendimento dos últimos tempos e a identificação do Anticristo não é uma estrada solitária, nem uma carga para carregar em isolamento. Ela é, sim, um convite para aprofundar nosso engajamento com a comunidade de fé, nutrindo-nos mutuamente com sabedoria, encorajamento e amor. Este caminho compartilhado é marcado por momentos de reflexão conjunta, oração e serviço ao próximo, refletindo o coração de uma fé que não apenas olha para o céu em busca de sinais, mas também para o próximo, com mãos estendidas para servir. A verdadeira vigilância, então, não se limita a decifrar profecias ou especular sobre figuras escatológicas. Ela se manifesta na prática diária do amor, da justiça e da misericórdia. A preparação para os tempos vindouros é, em sua essência, uma chamada para vivermos de maneira que honre nossa fé e testemunhe o amor divino em cada ação, palavra e pensamento. Assim, a espera pela realização das profecias finais se transforma em um ativo compromisso com a transformação do mundo ao nosso redor, em conformidade com os valores do reino que esperamos. Neste processo, somos lembrados de que a esperança cristã não é um escape da realidade ou uma desculpa para a inação. Pelo contrário, ela é um poderoso motor de mudança,
inspirando-nos a enfrentar as injustiças, a curar as feridas do mundo e a ser agentes de paz em meio à tempestade. A presença do mal, simbolizada pela figura do Anticristo, não deve nos paralisar de medo, mas nos motivar a redobrar nossos esforços na construção de um futuro onde o bem ultimamente triunfa. À medida que avançamos, nossa esperança nos tempos finais é temperada por uma sabedoria que reconhece a complexidade dos desígnios divinos e a nossa limitação em compreendê-los plenamente. Essa humildade diante do mistério não nos enfraquece. Ao contrário, fortalece nossa dependência de Deus e nossa confiança em sua soberania. A certeza de que Deus está no controle e que seu plano para a humanidade culminará em redenção e restauração é a âncora que nos mantém firmes, mesmo quando as águas ao redor parecem turbulentas. Portanto, enquanto nos preparamos para os dias vindouros, façamos isso com uma fé que é ao mesmo tempo vigilante e ativa, enraizada na palavra de Deus e expressa em amor ao próximo. Que a nossa busca por entendimento não nos afaste das necessidades urgentes do mundo à nossa volta, mas nos inspire a viver com maior propósito e compaixão, e que no final possamos olhar para trás e ver que nossa jornada não foi marcada pelo medo do que está por vir, mas pela esperança em quem está por vir, o Rei dos Reis, que trará consigo o amanhecer de um novo dia, livre de dor, sofrimento e mal. Nesse dia, toda lágrima será enxugada e o amor reinará supremo, cumprindo a promessa eterna de paz e justiça para todos.